Como que você prepara a sua formação? Como que você... A formação não, o seu conhecimento. Como que você continua desenvolvendo o seu conhecimento, o seu aprendizado dentro do futebol, através de cursos, através de entrevistas, de leitura, network, só para o pessoal entender como que é o dia a dia de um treinador, também para se capacitar, continuar formando, né? Continuar evoluindo profissionalmente. Eu acredito muito que quando a gente pensa no conhecimento, a gente tem que estar muito pronto o tempo todo para desconstruir. Acho muito isso. Porque o que a gente fez hoje funcionou, o que a gente acha que funcionou, e muitas vezes o que funcionou é só a vitória, o processo como um todo. Talvez amanhã ou depois já não é mais. Hoje a gente tem valores no nosso elenco porque achei eu, por necessidade, que eles deveriam ser desfrutar, integridade, time. E outros, daqui a pouco, talvez não seja mais isso em outro clube. Eu faço sempre uma autorreflexão minha do que eu posso ser melhor como pessoa, como ser humano, quando eu erro, o que eu errei, saber que eu não sou um cara perfeito, não sou uma pessoa perfeita, mas não sou um treinador perfeito, estou muito sujeito a erro, assim como todo mundo está no processo, então ter capacidade de absorver o erro do próximo, né? Mas saber que o erro também não faz ninguém vítima no processo e que ele tem que ser sempre novo, né? Eu falo para você, o erro tem que ser sempre novo. Porque muitas pessoas têm esse medo, né? Aí eu vou errar, então vai tudo por água abaixo. Exato. E assim, a gente muitas vezes, tem um filósofo que fala o seguinte: a gente precisa olhar algo como a natureza não como a nossa perspectiva diz. Né? Um dia essa caneca, ela chama caneca porque alguém deu o nome de caneca para ela. A gente chama de caneca porque algum dia falou que ela é caneca, podia não ser caneca, podia chamar celular. O celular podia chamar caneca, mas não, ela é caneca porque alguém dia falou que ela é caneca. E o conhecimento, para mim, é algo semelhante, porque a gente olha para uma árvore e a gente pensa algo sobre ela. Se o agricultor olhar para a árvore, ele vê muito mais coisas do que a gente, porque o nosso conhecimento é muito menor que o dele naquela perspectiva. E a natureza sobre aquilo também. Então, eu faço a reflexão do seguinte sempre, e eu acho que o conhecimento é isso. Porque por exemplo, sobre o jogo de posição, que eu fui na Espanha e vi, outros vão na Espanha e ver também. O mesmo conhecimento está ao alcance de todos, mas a capacidade de aprender é diferente conforme cada indivíduo. E eu acho que é muito porque é a capacidade de não olhar com a sua perspectiva sobre aquele fenômeno. É a perspectiva e a natureza do que realmente é o contexto daquilo. Tu falar de homem livre ou tu falar de terceiro homem e tu saber que o terceiro homem e o homem livre tem uma natureza própria. Não é o meu olhar para aquilo. E muitas vezes o conhecimento sobre algo está muito mais ligado ao nosso conhecimento anterior, né? A gente pega e a gente julga tudo que é um determinado assunto com o que a gente tem de conhecimento prévio. E às vezes se colocar numa posição, peraí, eu não entendo nada disso. Nada, eu preciso aprender. E tem muita gente que refuta, né? Só porque é o novo, né? Alguma coisa que vai não contra, mas que foge um pouco do que ele já sabe, é uma ameaça. É uma ameaça. E não é bem assim, a gente tem que olhar com uma perspectiva, como você diz, dos fatos como eles são, né? Aquilo talvez pode contribuir mais ainda para o seu conhecimento. É verdade. Às vezes tem alguns cenários de treino, até dos jogadores são assim, né? Você vai e explica... Igual eu falei essa semana, eu falei pra eles, fecha a frente, numa organização defensiva, fecha a frente. E o fecha a frente, para 3, 4, significa coisas diferentes. Para um, talvez significa fecha a linha de passe, para o outro, fechar a linha da bola. Para o outro não significa nada, porque ele não entendeu nada, porque ele não sabe o que é fechar a frente. E até a gente, como treinador, para a gente ensinar, a gente precisa saber. Não, todo mundo precisa saber o que é fechar a frente. Fecha a frente pode ser qualquer coisa, mas se ela estiver clara para todo mundo que é uma coisa só, ok, nós temos pelo menos um conhecimento em comum entre várias pessoas, né? E eu acho que o meu conhecimento como treinador, eu busco muito através disso, né? Sobre as coisas que eu vivenciei, sobre a autorreflexão minha e não do meu conhecimento. E se eu perceber que, por exemplo, você conhece mais algo sobre isso aqui, sobre esse estúdio, mais do que eu, aquilo para mim é uma câmera. Eu não sei quanto zoom que ela dá. Vocês devem saber, eu não. Eu preciso aprender com vocês. E se eu achar que eu sei tudo sobre aquela câmera, eu não sei nada. E se eu não tiver pronto para desconstruir o que eu sei sobre ela, tudo que eu posso aprender nela, talvez eu não aprenda nada sobre ela também. É verdade. Eu acho que é um... E tem a capacidade individual de aprendizagem. Eu acredito muito nisso. Acho que 5 pessoas no mesmo ambiente vão aprender
em escalas diferentes, talvez a natureza do mesmo assunto. Porque eu acho que tem uma capacidade individual das experiências de vida, do que vivenciou, da autorreflexão, do autoconhecimento sobre diversos assuntos. Eu acredito nisso. Sabe? Nossa, muito bom te ouvir. Aqui no nosso canal a gente transmite conhecimento, né? A gente transmite conhecimento através de quem? De pessoas, de pessoas como você que vem aqui, compartilha o conhecimento, explica conforme o que você já vivenciou, o que você vem fazendo, e os nossos ouvintes eles vão entendendo como que pode ser trabalhado dentro do futebol, como que ele pode seguir. Vai juntando tijolinhos para formar ali o seu conhecimento, né? Sim. Porque não tem uma receita, não existe uma receita do futebol. Claro que em várias épocas, a gente, falando no cenário tático, técnico, a gente tem épocas que algumas equipes sobressaem, algumas escolas, né, entre aspas, de treinadores que influenciam com que muitas equipes joguem, né? Mas não tem uma verdade absoluta. O bom do futebol é isso. E por muitas vezes as pessoas confundem o estudar no futebol, o aprender, ou se desenvolver, como se estivesse rotulando o futebol em uma caixinha onde tem uma verdade.